E essa guerra revelou o poder de um país sobre a economia mundial. O Irã lançou a mão de uma arma econômica, talvez sua principal força, o Estreito de Hormuz, que a gente vê aqui no nosso telão, que é um ponto-chave no conflito. É uma das principais rotas marítimas de petróleo no mundo. Dali sai a produção dos países do Golfo Pérsico. 20% do total do planeta, o Irã fechou o estreito, menos petróleo saindo do Golfo, levou ao chamado choque na oferta global. E se cai a oferta, o preço sobe. E foi o que vimos desde o início de março. A arma econômica iraniana funcionou e estrangulou a economia mundial. Sobre esse ponto crucial do acordo, a gente conversa agora com o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho, lá em Londres. Rodrigo, boa tarde. O que se sabe sobre a reabertura dessa rota tão importante para o petróleo mundial? O estreito está aberto ou está fechado nesse momento? Vamos lá, Kovalik, abraço para você, para todo mundo que assiste ao JH. O Estreito de Hormuz, gente, não chegou a ser reaberto da forma como se esperava. Daqui a pouco a gente fala disso. Alguns navios passaram, mas a agência Reuters afirmou agora há pouco que o estreito teria sido fechado novamente em retaliação aos ataques de Israel no Líbano. A Reuters afirma que diversas embarcações receberam mensagens da Marinha do Irã dizendo que o estreito estava fechado e que navios não autorizados poderiam ser destruídos. A agência de notícias iraniana Fars informou que petroleiros que passavam pelo Estreito de Hormuz foram interceptados após Israel ter descumprido o cessar-fogo. São muitas perguntas, né? Como é que vai ser essa reabertura? Parcial ou total? Quanto tempo vai levar? O Irã vai cobrar pedágio? E outra, mesmo que o estreito reabra, quanto tempo a economia mundial leva para se recuperar? Vamos lá. Esse site que a gente vai mostrar agora monitora a navegação comercial no mundo todo. E mais cedo mostrou uma movimentação um pouco maior no Estreito de Hormuz, mas ainda muito abaixo do normal. Ontem, o regime iraniano disse que garantiria a livre passagem de navios por 2 semanas sob coordenação das Forças Armadas. A gigante de logística Maersk, dinamarquesa, está no modo esperar para ver. Diz que precisa de mais clareza antes de retomar a navegação. Que qualquer decisão vai ser baseada em avaliações contínuas de risco e segurança. Uma transportadora alemã está prevendo que a navegação só volte ao normal em 6 ou 8 semanas. A Coreia do Sul tem 26 navios retidos lá no Estreito de Hormuz e diz que está se articulando para liberar as embarcações. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, viajou para a Arábia Saudita para discutir a reabertura do estreito. Fato é, gente, que no aspecto o Irã parece ter crescido muito com essa guerra. Testou melhor uma arma que nunca tinha sido testada nessa escala. É como um analista disse para a nossa equipe numa entrevista recente. O Irã, ao que parece, não tem bomba nuclear, mas tem algo mais eficaz, o Estreito de Hormuz. E o mundo agora entendeu melhor a força dessa arma. Vamos ver na reportagem. Essa guerra chegou a fazer o preço do petróleo subir 50%. Se o petróleo sobe, o combustível também. E aí, fretes mais caros, seguros mais caros, energia mais cara. Insumos, como fertilizantes, mais caros também. A indústria e a agricultura pagaram mais, bem mais. O custo apareceu para mim, para você, para todo mundo. Nos postos de combustível, na comida, na inflação. O Fundo Monetário Internacional já disse que os efeitos na economia vão ser duradouros e no mundo inteiro. Davi Zilberstein, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, disse que o mundo vai passar agora por um grande processo de readaptação. Que vem aí uma nova ordem mundial. Essa crise é muito grave porque em nenhum momento a gente teve, por exemplo, uma ruptura nesse sentido. A gente tem um problema que não são os países que querem entregar e não conseguem por uma questão de logística. Ou seja, o que era um mundo que fluía, naturalmente, esse fluxo ele deixa de existir como ele era antes. Ou seja, nós vamos ter necessidade de refazer todo um processo, toda uma cadeia de logística que foi construída ao longo de dezenas de anos e que funcionava muito bem. E navios que passavam por um local vão ter que passar para outros, vão ter que contornar continentes, vão ter que fazer rotas mais longas. Enfim, é um processo de adaptação que eu diria que, em termos econômicos, estratégicos e para as pessoas, vai ser, eu diria que um pouco doloroso em termos de adaptação e principalmente de uma nova ordem internacional. O que muitos analistas vêm falando é que ainda que o estreito reabra logo, vai levar tempo para a confiança ser reconstruída. Um especialista ouvido pela rede britânica BBC disse que espera ver muitos navios saindo do Golfo Pérsico nos próximos dias, para levar o petróleo da região para o resto do planeta. Mas que poucos devem ter coragem de entrar para pegar petróleo. Afinal, podem ficar presos caso o cessar-fogo seja rompido. Hoje a Itália descartou a ideia de enviar navios para patrulhar o Estreito de Hormuz, a menos que isso faça parte de uma iniciativa liderada pela ONU. A resposta é se all'ordine del giorno e não. Esse aí é o diretor-geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos. Tá aí um setor impactado. Com a alta do petróleo, o preço do querosene de aviação disparou. As passagens aéreas também. Nos países do Golfo, estratégicos para o turismo mundial, os aeroportos foram alvo de ataques. Ficaram vazios.
Willie Walsh disse hoje que, mesmo com a reabertura do Estreito de Hormuz, o setor de transporte aéreo vai demorar meses para se recuperar. A Jessica Genauer é diretora do Instituto de Políticas Públicas da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela diz que, sem um acordo mais significativo, o regime iraniano vai continuar com muito controle e influência sobre o Estreito. E que a reabertura agora pode trazer algum alívio, mas que o aumento nos preços não vai desaparecer.